Que chuva abençoada nós estamos recebendo de Deus, né? Depois de uma época de queimada, uns dias de queimada, de tanta poluição, receber uma chuva dessa é uma grande bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Eu escolhi para a nossa reflexão de hoje na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Lá no final da Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler os versículos finais, a partir do verso 13. O texto diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Meus irmãos, no nosso calendário, hoje é dia de evangelização. E para quem já crê em Jesus, nós vamos recordar a nossa fé. Para quem ainda não crer em Jesus, há uma oportunidade para crer. E evangelizar significa que a melhor notícia que nós temos como igreja é a notícia de Jesus. A palavra evangelho significa boa notícia. Evangelho de Jesus é a boa notícia de Jesus. A melhor mensagem de qualquer igreja cristã séria é a notícia de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e o que Jesus vai fazer por nós. Essa é a notícia melhor da igreja, a notícia do Evangelho. E o apóstolo Pedro aqui nesse texto, no finalzinho da sua segunda carta, no verso 13, ele fala sobre a esperança do cristão. Vou ler de novo ali. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse texto está dizendo que a nossa maior esperança deve ser novo céu e nova terra. Nessa terra que vivemos e nesse céu que temos, há sinais do céu, mas há sinais do inferno. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. E a nossa esperança vai além dessa terra, além dessa vida. Hoje à tarde participamos do funeral da Dona Maria, Dona Cida, que cremos já desfruta desse novos céus e nova terra onde habita a justiça.
E essa esperança deve ser a maior esperança nossa. É claro que nós esperamos muitas coisas, mas novos céus e nova terra deve ser a maior esperança da nossa vida. Para Pedro era e para nós também deve ser. Segundo destaque, versículo 14, Pedro fala sobre o esforço que a gente deve ter ao ter essa esperança. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, seguindo a Jesus, além de ter a esperança de novo céu e nova terra, a gente deve se esforçar para viver em paz com todos, para viver sem pecar, sem errar, errando menos, corrigindo mais, para sermos achados por Jesus quando Ele voltar de forma irrepreensível. Então eu entendo que Jesus nos coloca uma esperança maravilhosa, mas nos dá também um esforço para a gente fazer. Qual é a nossa parte nessa notícia maravilhosa que a Bíblia traz? É o nosso esforço pela paz, pela santidade e pela irrepreensibilidade. Agora temos no final do versículo 18 o caminho que a gente deve trilhar para isso. Verso 18, leio de novo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então aqui tem um caminho para a gente seguir. E que caminho é esse? Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A palavra conhecimento aqui significa relacionamento. Então, quando a gente descobre a respeito de Jesus, a gente vai fazer um esforço em torno da nossa vida, porque a gente vai se aproximando de Jesus e se relacionando cada vez mais com Ele. E essas transformações, esse esforço vai acontecendo na nossa vida. E Pedro termina com essa frase maravilhosa, né? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pergunta: por que Jesus é tão importante? Quando eu morava em Vitória, numa república, com mais 4 estudantes, de vez em quando a gente conversava sobre a Bíblia, sobre religião. E havia um rapaz que gostava de conversar sobre isso, e quando eu lhe falava alguma coisa de Jesus, ele respondia assim: eu estou pensando, estou estudando, eu não sei se eu sigo a Buda, se eu sigo a Maomé, se eu sigo a Jesus, se eu sigo a esse, aquele, eu estou fazendo um estudo. E eu pensei, ele colocou essas pessoas todas no mesmo patamar. E ele estava pensando só como fundadores de religião. Mas Jesus é totalmente diferente de que qualquer outro fundador de religião. Por quê? Porque só Jesus morreu em nosso lugar e voltou a viver, e ressuscitou, e está vivo, está reinando, vai voltar. Ninguém mais fez isso. Então a pessoa de Jesus é única, é ímpar. Não há ninguém como Jesus. Por isso, por cerca de 2000 anos, a igreja, em suas diversas formas, em diversos lugares, sempre anuncia a mensagem de Jesus. Mensagem simples, todos podem compreender, mas a gente está sempre repetindo essa mensagem de maneira cada vez mais profunda, porque é a mensagem melhor que nós temos. Só Jesus deu a vida por nós.
E só Jesus voltou a viver, foi ressuscitado, derrotou a morte, está reinando e vai voltar para reinar junto com todos aqueles que o seguem e creem nele. Jesus, de fato, é muito importante na história da humanidade e principalmente na nossa vida. No verso 18, Pedro dá algumas dicas aqui, mostrando por que Jesus é tão importante para ele. E eu queria compartilhar isso com vocês. Ele diz no versículo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que Jesus é tão importante? Porque só Ele é Salvador. Só Ele é Salvador. Aliás, a palavra Jesus quer dizer Salvador. Só Jesus pode salvar o ser humano. Por quê? Porque só Jesus se deu numa cruz para morrer em nosso lugar e ressuscitou. E quem crê em Jesus e segue a Jesus tem o perdão dos seus pecados e a promessa de vida eterna. Então, Jesus é muito importante porque só Ele pode salvar o ser humano. E não só o ser humano, mas até a natureza, todas as coisas criadas. Mas só Jesus pode salvar, ninguém mais. E se só Jesus pode salvar, é porque nós precisamos de salvação. É porque o ser humano é pecador e não consegue se salvar por mais bem que faça. As pessoas que estão mais longe da salvação são aquelas que se acham boas, que acham que conseguem viver sem Deus, conseguem gerenciar a própria vida. Essas pessoas estão mais longe da salvação. Por outro lado, uma pessoa está mais perto da salvação quando ela se entende como pecadora, como propensa para o mal, que carece de Jesus, que busca a Deus. Essa pessoa está mais perto da salvação. Quando a gente liga o jornal, na televisão, a gente vê como o ser humano é capaz de fazer tanto mal. Quanto absurdo surge do ser humano, quanta loucura. A gente fica pensando que mundo perigoso que a gente vive. O ser humano precisa de salvação. E a gente vivendo nesse mundo está sempre sujeito a qualquer tipo de mal. E a gente tem que tomar cuidado para não cair em muitos males. Essa semana eu li uma reportagem a respeito das bets, que são essas loterias digitais que a gente pode acionar a partir do celular. E ultimamente a gente tem visto um avalanche de bets, né? Cada hora é propaganda de um tipo de bet, né? E aí quem estava escrevendo o artigo falou assim: esse tipo de aposta pode viciar mais do que o crack. Ilude a pessoa pensando que ela pode enriquecer e vai iludindo, e ela pode ficar tão viciada nisso que ela depois não consegue sair. E quem pensa que essas bets vieram para dar prêmio para os outros, a maioria dessas bets são de fora do país. E de julho do ano passado até julho desse ano, elas levaram para fora do país como lucro cerca de 23 bilhões de reais. E sabe quem mais aposta nas bets? É o pessoal da classe C, D e E. Pessoal carente, pessoal que tem dívida, pessoal que tem dificuldade, vai jogando dinheiro nisso. E tem gente lucrando muito com isso, e isso não é dinheiro do país, é dinheiro de fora do país. Nesse mesmo artigo, o articulador falou o seguinte, que uma
jovem de 22 anos no Paraná, foi presa por desviar cerca de 179 mil do seu avô para apostar nas bets. Foi denunciada, acabou sendo presa, mas eu quero trazer esse assunto aqui porque tem gente pensando em como tirar dinheiro dos outros e tem gente sendo iludido, enganado e sendo furtado nesses golpes. Por isso a gente precisa também da pessoa de Jesus como nosso Salvador. A gente tem tanto problema, tanto golpe, tanta dificuldade. Todos nós precisamos de um Salvador. Todas as pessoas precisam. E Pedro entendeu isso muito bem, chamou Jesus de Salvador Jesus Cristo. Mas a segunda razão que Pedro coloca aqui para a importância de Jesus é que Jesus é o Senhor. Ele fala aí no versículo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, além de ser Salvador, é também Senhor. O que isso quer dizer? Senhor era a palavra escrita no Antigo Testamento, era o título dado do Antigo Testamento para Deus. Então, quando Pedro fala Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está entendendo que Jesus salva, mas Jesus também é Deus, pode dirigir a nossa vida, e nós precisamos de uma boa direção na nossa vida. Quando a gente acha que só a gente vai conseguir tomar as nossas decisões sem depender de Deus, sem buscar a Deus, normalmente a gente erra. Nós precisamos de alguém para dirigir a nossa vida e nós precisamos de um Senhor bom para dirigir a nossa vida. E Jesus é esse Senhor bom. Mas para ter isso, a gente precisa submeter a nossa vida a esse Senhor, que é Jesus. O ser humano tem bastante dificuldade nisso. Geralmente não quer ninguém, ainda mais o ser humano da atualidade, não quer ninguém dirigindo a sua vida, dizendo o que fazer. E a proposta de Jesus é que Ele dirija a nossa vida, porque Ele sabe dirigir a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Mas cada um de nós precisa experimentar isso. Precisa descobrir Jesus como Senhor. E eu me lembro da pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. Vou recordar a história para vocês. Lucas conta que Jesus estava ensinando na praia, dentro de um barco. E quem ensina é um rabino, é um mestre, é um professor. E Pedro e os seus companheiros tinham pescado a noite inteira e não conseguiram pescar nada. E eles chegam de manhã na praia e Jesus está lá ensinando, e eles com o barco vazio. Quando Jesus termina de ensinar, Jesus se vira para Pedro e diz assim: Pedro, lança a rede à direita do barco. E Pedro estranhou, falou assim: mestre, ele chama Jesus de mestre, já pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Quase querendo dizer assim, não faz sentido essa ordem, essa direção, essa orientação. Mas no final ele diz: mas sob a tua orientação eu vou fazer. E o texto diz que Pedro e os seus companheiros lançam as redes. E tinha tanto peixe a ponto de quase as redes não conseguirem trazer os peixes que foram pescados. Quando isso aconteceu, Pedro muda de atitude para com Jesus, chega diante de Jesus, se ajoelha e fala assim: Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. O que está por trás dessa frase?
é que naquele evento, Pedro descobriu que Jesus era mais do que um mestre, mais do que um rabino, mais do que um professor. Jesus era Senhor, que tinha poder sobre a natureza, podia trazer peixe da onde quisesse, e fez um milagre ali para Pedro descobrir que ele era de fato o Senhor. E Pedro, como judeu, quando descobre que Jesus é mais do que um ser humano, de que ele é Deus, ele é Senhor, ele olha para dentro de si, vê a sua humanidade, a sua situação de pecador e fala: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E qual foi a reação de Jesus? Jesus, ao invés de se retirar dele, disse: não temas. Daqui para frente você será um pescador de pessoas, de seres humanos. Não fique com medo de mim. Apenas cumpra a missão que eu tenho para você. Jesus é muito importante porque ele é mais do que Salvador. Jesus é também o Senhor e quer dirigir a nossa vida. Mas para isso a gente precisa reconhecê-lo como Senhor e entregar a nossa vida nas mãos dele. Isso pode ser feito por uma oração, mas pode ser feito também por um batismo numa igreja, quando se entrega a vida nas mãos de Jesus. Pode ser feito também se envolvendo numa igreja para a missão de Jesus. Aí sim a gente vai estar descobrindo que Jesus é o Senhor da nossa vida e não apenas o Salvador dela. Mas há uma terceira razão porque Jesus é tão importante na visão de Pedro. E a terceira razão é porque ele é nosso. Vou ler de novo o verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ele poderia ter dito assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes ele coloca um pronome no plural. E esse pronome faz toda a diferença na importância de Jesus. Ele diz que Jesus é nosso. Pergunta: qual a diferença de Jesus nosso e Jesus que não é nosso? Para uma pessoa dizer Jesus é meu Salvador e Senhor, ela tem que ter ido além de conhecer alguma coisa de Jesus, estudar alguma coisa de Jesus, falar alguma coisa de Jesus. Ela precisa convidar Jesus para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Aí ela pode dizer: Jesus é meu Salvador e meu Senhor. E a Bíblia mostra essa relação, que quando uma pessoa conhece Jesus, se entrega a Ele, é batizado em nome dEle, essa pessoa recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo para morar na sua vida. E esse Espírito Santo é Deus presente em nós. A pessoa vai viver daí para frente na companhia de Deus, na direção de Deus, na proteção de Deus. Aí ela pode dizer: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que tem muita gente que sabe de Jesus, eu acho que tem gente que até frequenta a igreja, mas não teve ainda esse relacionamento pessoal com Jesus, de entrega, de convite, a ponto de dizer: Jesus é também o meu Salvador e Senhor. Para a nossa missão, é importante a gente fazer isso também. Levar as pessoas a conhecer Jesus e a se tornarem dele. Poderem dizer que Jesus também é nosso Salvador e Senhor. Então eu queria deixar essa conclusão do apóstolo Pedro
para mostrar por que Jesus é tão importante para ele e também para nós. Porque a mensagem da igreja é a mensagem mais importante que a igreja tem, é a mensagem de Jesus. É justamente porque Jesus é Salvador, Jesus é Senhor e pode ser nosso. E eu queria terminar essa mensagem num momento de oração silenciosa para a gente conversar com Jesus. Se a gente já tem Jesus como Salvador e Senhor nosso, vamos dar graças a Deus por esta experiência maravilhosa. Se a gente ainda não tem, podemos nos entregar a Ele no momento de oração. Vamos orar silenciosamente por alguns instantes? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque tu enviaste teu Filho Jesus a este mundo para nos conceder a salvação. Louvado seja o teu nome, porque reconhecemos Jesus como Senhor, Senhor da nossa vida. E nós te louvamos também, Senhor, porque podemos viver na presença de Jesus nesta terra e caminhar para a sua presença quando partirmos dessa terra. Se alguém que ainda não tomou essa decisão, Senhor, abençoe para que essa noite seja uma noite oportuna para isso. E dá-nos a bênção de transmitir essa mensagem através da nossa vida para outras pessoas que necessitam. É o que nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém.